Olá, tudo bem? Bom, o papo hoje vai ser sobre a necessidade que o pessoal da área da saúde, que atua no intra-hospitalar, tem de também conseguir dar uma primeira resposta no pré-hospitalar. Aliás, escutei uma importante gestora de um hospital referência em atendimento de urgência e emergência falando isso num seminário, falando isso para pessoas que trabalham no intra-hospitalar. A gente vai ver então por que é tão necessária essa preparação, esse treinamento para o pessoal do intra, se necessário, atuar no pré-hospitalar. Vamos lá? Bom, é muito comum ocorrer essa divisão. Pessoal que trabalha no pré-hospitalar, pessoal que trabalha no SAMU, pessoal que trabalha em ambulâncias de posto de saúde, o pessoal que trabalha em concessionárias, né, que estão nas rodovias, pessoal que trabalha no corpo de bombeiros, ter a real noção e aquele treinamento para uma primeira resposta, uma ação rápida para situações em que a vítima se encontra lá no local em que ocorreu o evento, onde a vítima teve o trauma. E o pessoal do intra-hospitalar atuar dentro do ambiente hospitalar. Então a grande pergunta é, por que essa gestora falou que é importante que o pessoal do intra-hospitalar tenha o treinamento necessário para uma primeira resposta ao pré-hospitalar? Porque nada impede que ele confronte no seu dia a dia, que ele se dê de cara com um acidente de moto na esquina da rua em que ele mora, com o familiar dele sofrendo algum acidente doméstico, como uma queda, inclusive, de uma própria altura. E ele precisa ter o treinamento necessário para isso. Eu vou te dar um exemplo de algo que aconteceu comigo semana retrasada. Aconteceu na RS 407, aquela estrada ali que vai da BR-101 para Capão da Canoa, Xangri-Lá. Eu estava indo para Capão da Canoa de manhã, tá? E cerca de 1 minuto antes de eu passar pelo local, ocorreu um acidente, uma colisão frontal. Tá? Numa ultrapassagem, ocorreu uma colisão frontal. Eu imediatamente parei, carrego comigo sempre o meu equipamento de atendimento, tenho uma maleta com equipamento necessário para uma primeira avaliação da vítima e para as ações necessárias, caso a primeira avaliação apresente uma hemorragia grave, apresente uma parada cardiorrespiratória, eu estou sempre equipado para isso. Tenho lá meu colete sinalizador, né, escrito bombeiros, tá? Tenho minhas luvas de proteção, inclusive elas estão aqui atrás de mim, né, luva de resgate veicular. Esse é o colete que eu uso no meu dia a dia, quando eu estou atuando nos bombeiros voluntários. Tá? Então eu parei imediatamente, questionei se havia vítimas, né, me disseram que sim, tinha uma vítima. As outras pessoas envolvidas já estavam deambulando, já estavam caminhando pelo local. Qual foi a primeira ação que eu tive? Tá? Parei o carro e pedi para o pessoal auxiliar na sinalização, para que os veículos que estavam trafegando na rodovia diminuíssem a velocidade e evitassem de passar próximo do acidente. Porque isso evita que um novo evento ocorra. Pessoal, quantas vezes você já não ouviu falar que uma equipe de resgate estava atuando e, por exemplo, um caminhão, outro veículo, terminou atingindo a própria equipe de resgate? Nós temos histórias no Brasil que são muito graves sobre isso, inclusive com vítimas fatais. Então, se a gente considera que fazer a sinalização do local é a nossa primeira ação, a gente está fazendo corretamente. E a pessoa também tem que ter um treinamento para isso. Como é que ela vai fazer isso? Qual é a orientação que ela vai dar? Pensa bem, tu tem uma série de motoristas que estão trafegando, as pessoas são curiosas por natureza, é normal o cara estar conduzindo o seu veículo e querer olhar para o lado. A gente sabe que muitas pessoas, quando olham para o lado, giram o volante para o lado também. Ele poderia, então, colidir no próprio veículo que já estava acidentado, atropelar os populares que já estavam concentrados na pista, ou atingir um veículo da frente, provocando um novo acidente. Então, a primeira ação foi sinalizar para que os veículos reduzissem a velocidade e passassem por uma pista só. Logo, chegou a Polícia Rodoviária Estadual com uma resposta super rápida, tá? E a própria PRE fez essa sinalização e impediu o tráfego de veículos nas proximidades em que estava o veículo acidentado. Um veículo já estava lá caído num barranco e o outro veículo estava na beira da rodovia. Logo depois, qual foi a minha segunda ação? Primeiro eu coloquei meu equipamento de segurança, tá? E fiz uma volta no veículo, avaliando se havia vazamento de combustível, risco de incêndio.
Avaliei a estabilidade do veículo. O veículo estava com 2 pneus furados, já estava no acostamento. Inclusive a lateral do veículo, já com os 2 pneus furados, estava sobre o próprio asfalto. Não havia um declive, não havia um aclive, então não havia risco desse veículo se movimentar quando eu chegasse próximo dele para abordar a vítima. Porque se a pessoa entra no veículo para atender alguém, esse veículo está instável, esse veículo pode entrar em movimento, rolar um barranco abaixo e agravar a situação da tua vítima e te transformar numa vítima também. Então, dei a volta no veículo, avaliei riscos, não havia vazamento de combustível, o veículo estava estável, e aí eu fui para a abordagem da vítima. Com auxílio de um policial rodoviário estadual, peguei um colar cervical da minha bolsa e a gente já realizou a estabilização da cervical da vítima. Primeiro momento, avaliei que não havia nenhum sangramento grave, um sangramento externo, uma hemorragia externa, um sangramento exsanguinante. A vítima estava com a via aérea liberada, estava falando comigo, e aí nós realizamos a estabilização da cervical. O policial rodoviário entrou por trás, segurou a cabeça na posição correta, eu coloquei o cervical, e o policial rodoviário não soltou mais a cabeça. Então a vítima já estava ali com a cervical estabilizada. Fiz uma análise de pulso, de tempo de perfusão, para avaliar se a vítima estava com sinais de hemorragia interna. Afinal de contas, ela reclamava muito de dor abdominal, a dor no tórax até uma dor normal, o airbag inflou, ela puxou muito o cinto quando o veículo desacelerou na colisão, inclusive realizou uma abrasão, tá, na pele, então ela estava com dor no tórax, não havia sinais de um pneumotórax, pelo menos naquele momento, e não havia também sinais de uma hemorragia interna, embora eu insisto, a vítima estava reclamando muito de uma dor abdominal. A cinemática mostrava riscos de uma fratura de fêmur ou de pelve. Por quê? Porque na tampa do porta-luvas, ela deformou para dentro aquilo ali com os joelhos de uma forma muito intensa. Então isso tem que alertar, né? Então ela também reclamava um pouco de dor na região da pelve, então a gente ficou atento em relação a isso. Imobilizou uma fratura que ela tinha no braço, a esquerda, tá? Conseguimos realizar a imobilização. Quando o SAMU chegou, essa vítima já estava pronta para ser extraída do veículo. Então, olha a importância de um profissional da área da saúde, como um técnico de enfermagem, como um enfermeiro, como um médico, estar com equipamento básico no seu veículo e poder atuar numa primeira resposta de maneira correta. Ele se manteve, ele garantiu a segurança da cena, ele fez a primeira avaliação, a avaliação primária da vítima, e teve tempo, eu no caso tive tempo, para preparar a vítima para o transporte. Então o SAMU chegou e de maneira imediata a gente realizou a extração da vítima. A gente optou ali por uma extração em 90 graus, né? Tinha bastante gente no local, era bem fácil de fazer isso, a vítima não estava presa no veículo, não estava encarcerada, tá? E a gente conseguiu retirar essa vítima e imediatamente levar para a ambulância, onde o pessoal do SAMU seguiu ali com a avaliação secundária e deslocamento posterior dela para o hospital mais próximo. Então, olha a importância de um profissional da área da saúde, mesmo que do intra-hospitalar, primeiro, estar treinado para atuar numa situação de urgência ou emergência, e em segundo lugar, tendo esse treinamento, investindo um pouco em equipamentos básicos que podem permitir que ele execute essa ação. Então, é fundamental, pessoal, ter esse investimento. É muito comum a gente realizar uma atividade de maneira cotidiana, entrar numa zona de conforto e ficar só nela. Aí tu está andando na rua e uma pessoa tem uma PCR do teu lado. Tu vai saber comprimir, tu está treinado nessa compressão. Quanto tempo faz que tu não treina a compressão? Tu sabe qual é o ritmo que tu vai executar essa compressão? Tu sabe os passos que tu vai seguir? Então, muitas vezes, a pessoa que está no intra entra numa zona de conforto e termina não sabendo atuar no pré-hospitalar. E eu insisto, mais cedo ou mais tarde, no nosso cotidiano, na nossa casa, na casa do vizinho, no nosso ambiente de trabalho, numa rodovia, tu pode ser a primeira pessoa a chegar. Tu é a primeira resposta. E no que tu tem que focar? Tu tem que focar no período de ouro, que antigamente o pessoal chamava de hora de ouro, que gerava uma péssima interpretação por parte de algumas pessoas, né? Algumas pessoas interpretavam que a vítima de trauma tinha entre o momento em que o trauma ocorria e o momento em que ela chegava lá num centro de atendimento, né?
nível 1, nível 2, não interessa, né? Até num pronto atendimento para ser estabilizada, ela tinha sempre 1 hora. Então se corrigiu essa terminologia, né? A gente já no PHTLS 9 já se refere a período de ouro, que é o tempo, a janela de tempo que a vítima tem entre o momento do trauma e o momento em que ela vai ser atendida. No primeiro pronto atendimento que ela tiver. Então, ocorreu isso, a pessoa tem uma janela que pode ser mais curta ou mais longa. Vai depender do trauma que ela teve. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma avulsão de braço e tem uma hemorragia grave e tu chega de maneira imediata, tu tem que estar treinado para conter essa hemorragia. Então esse é o recado que fica hoje. Tu tem que estar preparado, mesmo que tu atue no intra-hospitalar, para dar uma primeira resposta no pré-hospitalar. Beleza, galera? Até a próxima!